Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua. Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como construir esse móvel aqui, que você pode usar na sua casa para várias coisas. Eu aqui vou usar como um espaço de armazenamento, né, porque eu coloquei essas caixas aqui que encaixam, que elas têm 60 por 40, então cabe bastante coisa, né, então ele pode ter 4 caixas. Então você pode usar como um banco, às vezes em frente de uma janela. Eu vou usar como uma cama auxiliar. Então vou comprar ainda um futon que vai ficar aqui, que tem 60 por 1,70 m. E você pode fazer esse móvel de acordo com as suas medidas. Então pegando mais ou menos o modo de construção dele, né? Então como que eu fiz, como que eu calculei as coisas, você consegue fazer de acordo com a sua necessidade, né? Então ideal para o seu espaço. Vamos lá? Para fazer esse projeto, eu usei chapa de compensado de 20 milímetros de espessura. Essa madeira que foi a mesma que eu usei aqui. Essa madeira, ela vem bruta, então a primeira coisa que você tem que fazer é tratar essa madeira. Eu já fiz um vídeo explicando como eu faço isso, então vou deixar aqui na descrição para não ficar tão longo esse vídeo. O primeiro passo na construção desse móvel é construir uma base que eu quis fazer para descontar o rodapé. Então eu queria que ele ficasse apoiado na parede, né, porque esse espaço é bem pequeno, então eu queria aproveitar ao máximo, né, então ele fica apoiado na parede e para isso eu construí uma base para descontar esse rodapé. Essa base foi feita com 4 madeiras que eu uni formando um retângulo e algumas madeiras auxiliares para sustentar o peso. Para construir esse retângulo, eu primeiro colei as madeiras usando uma cola instantânea. Depois, coloquei 2 parafusos em cada canto. Para isso, fiz um furo-guia com uma broca pequenininha e depois coloquei o parafuso. Para dar uma melhor sustentação e aí poder sentar mais gente e tal, então ficar um móvel mais firme, eu coloquei 4 ripas de madeira no meio dessa grade, né, no meio desse retângulo externo. Com a trena, eu marquei o distanciamento que eu teria que colocar entre cada uma dessas 4 madeiras. Fiz uma marcação e coloquei 2 parafusos para fixar as ripas no meu retângulo. Com a base pronta, eu teria que colocar o primeiro tampo, que é o que vai servir de suporte para as minhas caixas. Então, para isso, eu coloquei o tampo no chão, coloquei a grade em cima, né? E marquei com a fita métrica o distanciamento que eu teria que colocar certinho. E fiz uma marcação com um lápis. Depois de posicionar a grade no local correto, eu apliquei novamente a cola instantânea. Nessa hora, eu usei um pincel para ajudar a espalhar melhor essa cola. É importante você pegar um pincel bem vagabundo, porque ele vai estragar totalmente, então não use o pincel bom. Coloquei a tábua, algumas madeiras e 2 banquinhos para fazer peso e ajudar nesse processo de secagem. Depois girei o móvel do outro lado para parafusar o tampo na minha grade. Marquei com a trena o local onde estão as madeiras da base e coloquei 3 parafusos em cada ripa para fixar o tampo, totalizando 18 parafusos nessa etapa. O próximo passo foi colocar essas 5 madeiras aqui, ó, que dividem a caixa, né? Então que fazem esse distanciamento e também colocar o fundo, né? Porque a caixa encosta no fundo. Posicionei a primeira madeira, que é essa que fica no canto, e colei com a cola instantânea. Com a fita métrica eu medi e com o lápis eu marquei o distanciamento da primeira para a segunda madeira. Posicionei a segunda madeira no local marcado e novamente apliquei cola instantânea. Colei a terceira madeira, também seguindo o mesmo distanciamento e, por último, a 4ª madeira. Girei mais uma vez o meu móvel do outro lado para parafusar agora essas madeiras no tampo.
Coloquei 4 parafusos em cada ripa nessa etapa. Então, 2 parafusos na extremidade e 2 parafusos no meio da minha tábua. Em seguida, eu teria que parafusar o fundo, essa parte que vocês estão vendo no vídeo. Então, eu coloquei a cama do outro lado para ficar melhor a posição e coloquei 2 parafusos em cada ripa. E o último passo foi colocar o tampo superior. Então eu girei o móvel, né, para deixar na posição certa e coloquei 2 parafusos em cada extremidade, tá? Então 2 parafusos aqui, 2 parafusos aqui. Girei o móvel para ficar na posição correta e coloquei o tampo. Antes de parafusar, meu marido quis testar para ver como é que ficava a cama. Ele tem 1,76, então achei legal também para vocês verem o tamanho numa pessoa dessa altura. E assim ficou a minha cama de visitante. Eu gostei muito do resultado, achei que ficou um móvel bonito e também ficou muito boa essa parte de ter esse espaço de armazenamento, porque essa caixa, ó, vou abrir aqui para vocês verem melhor, mas ela cabe muita coisa, ela tem 40 por 60, então cabe bastante coisa. E uma coisa importante, quando você for calcular na sua casa, é o seguinte, eu quis deixar com 1,80 porque ali eu tenho esse armário aqui, ó, e a porta abre. Então eu não quis comprometer esse espaço de circulação. Então sempre é importante na sua casa, quando você vai construir um móvel, quando você vai planejar um espaço, você pensar nisso, né? Nesse conforto, nessa circulação. E agora eu vou mostrar para vocês como ficaria, por exemplo, para mim essa cama. Eu tenho 1,55 de altura, então eu vou deitar aqui, ó, para vocês verem como ela fica. Eu acho que ela ficou bem confortável, se eu fosse dormir de lado, ó, um travesseiro aqui e tal, acho que dá para dormir bem tranquila. E sempre uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, sempre quando você vai construir esse projeto, procura coisas já que você encontra pronto, tá? Então procura, por exemplo, um colchão que vai servir aqui, procura a caixa que vai servir aqui, porque se você já compra uma coisa pronta, é muito mais barato do que se você, por exemplo, tem que mandar fazer um colchão sob medida, tá? Então isso é uma coisa importante na hora de calcular as suas medidas. E se você gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá!